Olá, olá. Recentemente eu estava conversando no chat e o cara veio usar um argumento muito engraçado que eu já vi muitas pessoas repetirem, que é o da pessoa certa. Você já parou para pensar o que é esse ente, a pessoa certa? O ente pessoa certa, ele basicamente ele tem algumas características, né, que o cara não conseguiu me apresentar, mas nesse caso, ele teria a sua compatibilidade, como se houvesse lá meio que uma simbiose entre a pessoa para que falar, não, essa aqui é a pessoa certa. E a valorização dos mesmos objetivos. Essas são as duas características mais prováveis de uma pessoa certa. Nesse caso, eu havia perguntado para ele, então, e aí, onde encontra, com quem fala, quais são essas características, e meio que ele me deu essa resposta, né? E basicamente eu fiquei pensando, nossa, então quer dizer que existe a pessoa certa, então você até hoje você está com a pessoa certa. Não. Então, como assim? Você hoje em dia não está mais com a pessoa certa. E eu perguntei, então essas características de ser certo seriam características perpétuas? Não, ele falou que as características eram mutáveis. Mudavam, por isso que ele não estava mais com a pessoa certa. Ai, ai. Cara, vou fazer o que, cara? Às vezes a gente tá discutindo com as pessoas mais burras e o voto dele tem o mesmo peso que o meu, né, caralho? Aí eu falei, cara, não, então peraí. Essas características, de certa forma, não atingem então a essência daquele objeto. E nem mesmo seria totalmente construído através de acidentes. Se a gente fosse tentar aplicar o mito do barco de Teseu para essa problemática, a gente teria que colocar, né? O que é o mito o paradoxo do barco de Teseu? Basicamente existe aquilo que é essência e aquilo que é acidente. Teseu tem um barco e ele, à medida que esse barco vai quebrando alguma das madeiras, ele vai substituindo. E aí ele vai colocando em outro. Vai remontando o seu barco de outra forma. No final ele vai ter dois barcos. E aí fica a pergunta: qual é o barco de Teseu? Separando aquilo que é a essência do objeto e aquilo que são as características acidentais, que são as propriedades que podem mudar sem alterar a identidade daquele barco. Não, a pessoa certa tem características mutáveis e que ao longo do tempo não serão mais as mesmas. Basicamente, cara, se você compra um martelo e futuramente o martelo se transforma numa pá, pra que caralhos você tá comprando a porra do martelo? Não faz sentido, então, esse ente que vocês tentam invocar da pessoa certa. Eu acho isso bem engraçado, porque se você está negando que a pessoa certa ela não teria as características essenciais e que a essência dela muda, então você não acredita nem mesmo na essência e nem mesmo naquilo que é acidente, porque ela não tem uma essência em si para ser perturbada. Ah, Nesse raciocínio, ele nega tanto a essência quanto o acidente. Fica num terreno mais relativista da identidade de alguém, sem um ponto fixo para falar que essa pessoa ela não vai mudar. Mas como se fosse uma narrativa e um fluxo que a identidade daquele sujeito vai mudar completamente. Então a pessoa certa ela passa a ser a pessoa errada conforme o tempo.
age sobre ela. É, cara, é aquilo que o Max Stirner falava, né? A pessoa certa não é nada mais do que um fantasma linguístico, é um ser mitológico que as pessoas criam para justificar certas ações da cultura, certos paradigmas sociais. É, em, pela sua própria vontade, pela experiência vivida, você tem sim uma essência e que ela é imutável. Poucos acidentes vão ser capazes de destruir a sua essência, certo? Mas é isso que eu gostaria de estar falando sobre esse argumento burro e patético que as pessoas usam do mito da pessoa certa. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, deixa o like, eu gostei, e até a próxima.